Opa, Globo Esporte na área. É hoje, sabadão, com um clássico pelo Brasileirão, Atlético e Cruzeiro na Arena MRV, 9 da noite com transmissão do Sport TV. Clássico muda tudo pra todo mundo o tempo todo, né? E tem jogador em busca de afirmação nessa temporada. Vital e Arana podem ser decisivos no clássico de hoje. Pouco mais de um ano, Matheus Vital chegou ao Cruzeiro sonhando alto. Quero fazer a minha melhor temporada. No Atlético, o Arana realizou o sonho de chegar à seleção brasileira em 2020. Guilherme Arana, Atlético Mineiro. Atletas cheios de expectativas que foram quebradas. A lesão no joelho que tirou o Arana da Copa do Mundo do Catar também fez o lateral perder metade da última temporada. Escutei de muita gente que eu não ia voltar como era antes, por causa da minha lesão. Eu nunca liguei para isso, eu sempre trabalhei muito. Matheus Vital sofreu 4 lesões em 2023 e quando jogou, conviveu com críticas. Muito provável que a gente consiga recuperá-lo porque tem muito potencial. O Guilherme Arana e o Matheus Vital estão vivendo um momento de afirmação nesta temporada. E os dois ganharam fôlego com a chegada de novos treinadores. Em 6 jogos com Gabriel Milito, o Arana deu 4 assistências e marcou um gol. Foi contra o Caracas, na estreia do Galo na Libertadores. Desempenho bem acima do início da temporada. Antes da chegada do técnico argentino, ele tinha disputado 9 jogos em 2024, com só um passe para gol. Participação do Arana na jogada. A gente tá bem treinado, a gente sabe que a gente tem que fazer dentro de campo, as coisas vão acontecer naturalmente. Fernando Seabra utilizou o Matheus Vital nos 3 jogos que fez até agora. No último, contra o Fortaleza, o meia marcou um gol que garantiu um ponto importante. Matheus Vital, na raça, o cabuloso vai buscar o empate no Castelão. Foi o segundo gol dele em 10 jogos esse ano. Na temporada passada inteira, o Vital entrou em campo 40 vezes e só fez um golzinho. O primeiro de 2024 foi contra o Atlético, na final do Campeonato Mineiro. Matheus Vital foi aparecer na decisão. Fernando Seabra chegou logo depois do estadual e deixou claro que está disposto a recuperar os jogadores que vinham sendo criticados. Eu não posso avaliar o jogador pelos estímulos que eles estavam tendo em outras gestões, com outros treinadores. Eu tenho que avaliar para ser coerente com aquilo que eu tenho passado de conteúdo, que eu vou passar, e aquilo que eu espero que o desenvolvimento aconteça. Querer trabalhar, né, para conquistar meu espaço. Creio que tem respondido bem. Hoje à noite, ele e o lateral do Atlético vão se enfrentar. E sob olhares de membros da comissão técnica da seleção brasileira. Chance para o Guilherme Arana provar que pode voltar a vestir a amarelinha. Eu tenho esse sonho, sempre deixei bem claro, mas tem que ter a cabeça tranquila. Se o Atlético estiver bem nas competições, eu tenho certeza que o individualismo vai aparecer. A gente vai com força máxima, pensamento muito positivo para ir em busca dos 3 pontos contra o Atlético. Clássico é clássico e vice-versa, já diria o poeta, né? E mais clássico que Atlético e Cruzeiro é Henrique Fernandes do nosso Tá bom? sabadão. Beleza, meu caro? Eu tô ótimo em Tranquilo. você, vai ser um jogaço hoje, isso. hein? 4º clássico na temporada, o Galo levou a taça do Mineiro, mas tem um tabu na arena, né? Pois é, comecinho de brasileiro, primeiro boa tarde a todos. Comecinho de brasileiro, não é um clássico decisivo dentro do campeonato, é importante, mas não é decisivo. Até recentemente a gente teve as finais, então não tem tanto tempo que eles não se encontram, mas tem o tal do tabu, né? Até agora o Atlético não conseguiu ganhar na arena e pode ser a última oportunidade esse ano, né? Eles só podem se enfrentar de novo na arena se o Galo for mal no Libertadores, passar pra Sul-Americana, ficar em terceiro Muito do difícil grupo. acontecer, mas tem isso, Porque o né? Galo começou muito bem a Libertadores, eu acho que vai estar nas oitavas. Então tem uma grande chance de ser a última chance do Galo vencer em casa o Cruzeiro, que é o que está em jogo hoje, sem dúvida alguma. Se a gente pensar na amostragem recente, o Galo tem uma coisa para se amparar, para dar confiança. Clássico de ida da final, por exemplo, começou muito bem, é tentar construir aquele primeiro tempo de novo, né? E segurar dessa vez. Por outro lado, o Cruzeiro tem também naquele jogo um espelho, esse último jogo da Arena, né?
saiu atrás, mas mesmo assim conseguiu no segundo tempo ser competitivo, ser forte. Eu acho que o Galo tem uma chance um pouquinho maior de quebrar isso hoje. O Atlético vai ter o seu torcedor como aliado, né? Mais um clássico de torcida única. Exatamente, mais um clássico com torcedor ao lado. É claro que o início de jogo vai ditar muito, né? Se o Atlético vai ter condição de começar bem o jogo, trazer o torcedor pro lado dele. Ou se vai ser um time que vai começar hesitante e deixar o torcedor com a pulga atrás da orelha. Então, um jogo cheio de tempero, mas o Galo tem suas armas pra decidir o jogo e um cara tem crescido muito. Falando em tempero, né? Biscoito recheado com leite condensado. Gustavo Scarpa tá só crescendo na temporada. Scarpa só crescendo, os últimos 4 jogos fez 3 gols, só não fez gol contra o Corinthians, que foi um jogo que ele entrou ao longo do jogo e quase fez de falta. Verdade. Né? Então, um cara que tá crescendo muito, jogando na dele, na ponta direita ali, acho que pode ser um cara pra fazer a diferença. Aliás, vale a gente dar uma olhada no campinho do Milito. Porque Batalha volta, Gemerson também deve voltar. Jogadores de volta e jogadores importantes do contexto defensivo. O Gemerson, o Batalha também um jogador defensivo importante. A gente tá trazendo aqui um palpite de campo, porque o Milito roda muito, né? Ele troca muito o time. Vamos ver se vai ser essa escalação pro jogo de logo mais. Mas esses retornos, Batalha e Gemerson, esses estão confirmados, Maurício. Lembrando que o Rubens machucou feio, né? O Atlético tem o Arana aqui. Só o Arana pra lateral. Pra lateral esquerdo. Beleza, vamos mudar pra gente falar do Cruzeiro. Daqui a pouco a gente vai mostrar o possível campinho do Seabra também. Não vai ter o Romero, que foi expulso no último jogo. Eu acho que é o grande questionamento que a gente se faz pensando no Cruzeiro do Fernando Seabra, que achou ali uma espinha dorsal, mas perdeu esse cara expulso do jogo contra o Fortaleza já no finalzinho do jogo. Vai fazer tanta falta assim? Ele não fez grandes clássicos esse ano, né? O primeiro sim, aquela vitória por 2-0, era praticamente o primeiro jogo dele ali no retorno ao Cruzeiro, ele foi muito bem, mas no primeiro jogo da final pra mim falhou no gol do Fux e não fez um grande jogo no Mineirão, mas a liderança, a presença dele seria muito importante. Abre uma lacuna no meio. O Seabra falou que vai revelar só momentos antes do jogo, mas eu acho que provavelmente, assim, provavelmente vai o Machado pra esse jogo, né? E a gente tem que lembrar que ele foi titular naquele jogo primeiro da final. Fez um primeiro tempo ruim, como todo time. No segundo tempo ele rouba a bola, que gera o gol contra do Gemerson, que recoloca o Cruzeiro no jogo. O Machado é um cara experiente em clássico, gosta de provocar também, né? Lembra o negócio do Milho lá? Vai entrar com essa provocação, eu acho que vai ser o titular do Cruzeiro nesse meio campo, que não tem tantas opções assim, né? O Jaffa segue fora. Vamos ver como o Seabra vai resolver essa equação. Bora ver o campinho do Cruzeiro. Não tem muito mistério. Gabriel Gando, goleiro, já tá inscrito no bid, né? Tá inscrito, Poderia mas eu acho que ele vai manter o Anderson, Sim. né? O Anderson vem jogando, foi bem também em Fortaleza, acho que vai seguir no time. Na zaga, a gente tá apostando o Zé Ivaldo de volta, foi poupado no jogo em Fortaleza, aí o João Marcelo sai do time, o Machado é a nossa aposta para ser a reposição ao Romero. E aí, atenção à configuração, né? Ramiro segue como titular, é um meia a mais no time, mais consolidado defensivamente, com o Lucas Silva, Pereira como um meia armador, jogando mais centralizado. E na frente a gente vê Rafa Silva e Arthur Gomes. E aí uma surpresa, né? Tem funcionado muito bem sem o Diné no ataque do Cruzeiro, né? A primeira vez que vai pro clássico com essa configuração. Sem o grande herói do primeiro jogo da final, foi o Diné, autor do gol de cabeça, fez uma boa participação, mas com mais mobilidade na frente e mais contra-ataques. Pro Cruzeiro pode ser importante e pro Galo é importante tomar cuidado com essa velocidade a mais que o Cruzeiro vai ter na frente. O Diné tá machucado com um edema na coxa e uma fratura no nariz. Henrique, pra não ficar em cima do muro, quem leva? Eu acho que o Atlético tem mais chance hoje. Já te agradecendo, é open bar de clássico nesse fim de semana, Henrique, porque hoje tem o clássico Cruzeiro e Atlético e amanhã no feminino também tem clássico pelo Brasileirão. O jogo vai ser no Sesc Venda Nova, sem público, Henrique, olha que tristeza. Uma pena, né? Torcida única em no feminino, sem público. Cruzeiro muito favorito pro clássico feminino. Acho que tem potencial até pra dar uma goleada. O Atlético perdeu pro América na rodada passada, 6-0. O Cruzeiro, pra mim, é o melhor time mineiro do brasileiro. Tem um desnível muito grande. Acho que o Cruzeiro vai vencer amanhã. Obrigado, Henrique. É um clássico de realidades opostas. Um confronto que merece respeito. O maior clássico de Minas Gerais. Atlético e Cruzeiro se enfrentam amanhã pela 6ª rodada do Brasileirão. É o primeiro reencontro entre as rivais desde a decisão do Campeonato Mineiro, em novembro. O Cruzeiro é campeão, a taça é azul! E de lá até aqui, as duas equipes viveram histórias bem diferentes. Cruzeiro foi vice-campeão da Supercopa diante do Corinthians. Começou o Brasileirão na briga por uma vaga no mata-mata. A gente tá bem, a gente tá focado, tá motivada. Já o Atlético foi todo reformulado. Do elenco do ano passado, só a atacante Milena permaneceu. Nessa história recente, eu nunca vi uma disparidade tão grande num clássico, porque o Atlético abriu mão do seu time feminino. Ele escolheu não investir e essas atletas estão expostas jogo após jogo, sofrendo goleada após goleada. É a pior defesa do Brasileirão, com 17 gols sofridos.
6 só no último jogo diante do América. E para esse clássico, as Vingadoras nem mesmo vão poder contar com a força da torcida. O primeiro encontro entre as duas equipes na temporada será de portões fechados, porque o local que o Atlético escolheu para mandar a partida não tem o laudo de segurança exigido pela CBF para receber público. O jogo será no Sesc Venda Nova, que não tem estrutura de estádio. Segundo o Atlético, o lugar seria de mando de jogos desde o início da Série A1. Entretanto, o estádio aguardava a emissão e aprovação dos laudos na CBF. Já o Sesc informou que o local é um centro oficial de treinamento, com medidas oficiais da FIFA e estrutura para a realização de campeonatos, mas não tem a pretensão de ser um estádio de futebol. Acho muito triste porque o Atlético poderia até ter pensado numa ação conjunta de fazer o feminino ser uma prévia do masculino, mas infelizmente o que o Atlético vem fazendo com o futebol feminino é boicotá-lo. Sem a presença da torcida, o Atlético vai em busca dos primeiros pontos na competição. Nós fizemos uma semana muito importante, de trabalho muito duro, visando o jogo de domingo, para a gente poder mudar esse cenário e mostrar o Galo. Já o Cruzeiro é o 8º colocado, vem de um empate e busca voltar a vencer. A gente vive um momento melhor, mas a gente sabe que quando é clássico todo mundo quer ganhar, então a gente está se preparando muito bem essa semana para ir com tudo contra o Atlético. Fim de semana de clássico é diferente, né? Já já a gente volta ao vivo para a Arena MRV para falar do clássico de hoje, Atlético e Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos agora falar de outro clássico no vôlei, porque amanhã tem final da Superliga